Os dois times têm jogadores bons, jogadores bem experientes, times de muita qualidade, que realmente são muito iguais, né? O campeonato de pontos corridos, que é um campeonato de regularidade, ele mostrou isso. O Flamengo desgarrou agora, nas últimas 5 rodadas que o Palmeiras não venceu. O Flamengo desgarrou, mas ficou o campeonato inteiro, 1 ponto, iguais, 3 pontos no máximo, ficou assim. Então, mostra que são times de qualidade muito parecida. Tem características diferentes. O Flamengo é um time mais técnico, o Palmeiras é um time que se impõe mais fisicamente, se bem que o Palmeiras ele mudou um pouquinho a sua maneira de jogar. O Palmeiras, nos seus bons momentos nesse campeonato, depois da Copa do Mundo de Clubes, acho que houve uma mudança do time de jogar, até pelos jogadores que saíram, jogadores que chegaram. Palmeiras também passou a ser um time de toque de bola muito bom. A chegada do Andréas Pereira deu isso, a entrada do Flaco. O Flaco é um cara técnico também. Vitor Roque, que é mais de força, de ruptura. E o Flamengo já tinha essa característica de um time que gosta de ter a bola, que gosta de trocar passes, que gosta de tentar ocupar o campo do adversário e envolver o seu adversário. Então, assim, é um jogo de times de alto nível, times que são os melhores do continente, chegam para decidir o campeonato, a Libertadores, estavam brigando pelo título brasileiro até outro dia, acho que ali é só uma questão de tempo para o Flamengo confirmar, mas brigaram praticamente até o final do campeonato e merecidamente estão aí para decidir a Copa Libertadores. No mata-mata, eles não vão decidir todo ano a Libertadores, eles decidiram em 2021. Agora, 4 anos depois, eles decidem de novo, porque o mata-mata ele não é previsível. O mata-mata é um torneio que ele te elimina num vacilo, num dia ruim, num momento que você não está tão bem. Então o mata-mata não é tão previsível. Ano que vem eles vão decidir a Libertadores de novo? Não dá para saber. Mas eles vão disputar o título brasileiro de novo. Se o Flamengo seguir levando a sério o brasileiro como levou esse ano, vão brigar os dois de novo. No brasileiro dá para fazer essa previsão. Então assim, é um jogo muito igual. Eu imagino o Palmeiras esperando mais o Flamengo, até pelo momento. O Palmeiras os últimos jogos não são tão bons, o time teve um momento de instabilidade, então eu espero um Palmeiras esperando mais o Flamengo mais com a bola, tentando ter iniciativa. Mas é jogo muito igual, é jogo que deve ser definido num detalhe, num erro, numa bola parada. Não acho que vai ter um domínio de ninguém em relação ao outro. Então é um jogo de alto nível, entre dois times fortes, Palmeiras e Flamengo, que vai ser totalmente aberto, né? E quem perder não é vilão, quem perder não é uma porcaria, quem perder não é que não serve. É um jogo de alto nível, pode dar qualquer coisa. Não existe. Os dois cumpriram, acho que, a tarefa do ano. Eles tinham que disputar o título brasileiro, disputaram. Tinham que ser competitivos na Libertadores, os dois foram, estão aí na final. Acho que aí quem vai ganhar ou quem vai perder é detalhe. E os dois acho que já cumpriram muito bem o que tinham que fazer nessa temporada. Que essas são as competições que eles têm que priorizar. Não dá para ganhar tudo no calendário que a gente tem. E eles priorizaram as duas mais importantes e decidiram as duas. E aí, hoje, no detalhe, alguém vai levar a Libertadores, como foi em 2021, num detalhe, num erro individual. O Palmeiras acabou vencendo num jogo em que ele não foi melhor que o Flamengo, foi igual. O erro poderia ser do outro lado, foi do lado do Flamengo, o Palmeiras aproveitou. Assim, a cidade está bombando, né? Migração com muita gente chegando, inclusive hoje, né? Gente que está chegando hoje para o jogo. Filas enormes, relatos aí de 1, 2 horas esperando poder entrar. A cidade repleta de torcedores, a torcida do Flamengo fica numa região de Miraflores, a torcida do Palmeiras está numa região que é outro bairro chamado Barranco, né, que é um pouco mais afastado para justamente não haver esse conflito, mas você vê torcedores, pelo menos aqui na área onde estamos, né, torcedores do Flamengo e alguns do Palmeiras passando por ali sem problema nenhum, tá? Sem conflito, sem confusão, pelo menos isso não é o que você vê com mais frequência, né? Pode ter um choque ou outro, um conflito ou outro, um desentendimento, mas em geral as coisas ficam caminhando, me parece que bem. Infelizmente houve um acidente terrível ontem, né? Um torcedor do Palmeiras, um médico do interior de São Paulo, caiu de um ônibus daqueles de turismo que faz aquele passeio panorâmico, né? Bateu com a cabeça num ponte, caiu e faleceu, um negócio terrível, uma morte absolutamente estúpida, né? Fica aqui a nossa solidariedade aos amigos e à família, né? Um negócio terrível, a pessoa sai do Brasil para ver uma final de Libertadores, torcer pelo seu clube e acontece um negócio desse, realmente muito triste. Mas assim, é um clima muito festivo, né? O estádio é muito longe, o trânsito nessa cidade é um negócio absolutamente bizarro, sabe? Assim, você fala, não, São Paulo, o trânsito é difícil, Rio de Janeiro, cara, isso aqui é um negócio de maluco, assim, o trânsito aqui é um negócio assim, não dá para explicar. É o tempo todo, todas as ruas, o tempo todo carro parado, os caras adoram uma buzina, buzinam o tempo todo, se tirar a buzina, acho que o cara passa mal. Mas enfim, chegaremos lá, né? Tem que sair cedo para o estádio, porque o estádio fica mais afastado e o trânsito, como eu falei, é um negócio absolutamente insano nessa cidade, mas
todo mundo vai chegar, eu acho que vai correr tudo bem, a tendência é que tenhamos uma grande final, né? A final única, ela desperta realmente uma sensação diferente em todos, que é não ter uma segunda chance, né? Ou seja, quem levar, levou, quem tiver que vencer, vai vencer, você não tem uma oportunidade de recuperação, né? Como a gente vê no jogo de volta. O próprio Palmeiras tomou uma pancada de 3-0 da LDU e teve no jogo de volta a chance de se recuperar, e a gente sabe que hoje isso não vai acontecer. Quem vencer vai levar a taça e será o primeiro brasileiro 4 vezes campeão da Libertadores da América. E Mauro, até para a gente retomar o debate aqui, falando sobre essas escalações, as possíveis escalações, é claro, o Flamengo tem dúvida na zaga, o Palmeiras com essa possibilidade do Rafael Veiga aparecendo como titular também, mesmo com tudo que o Raí trouxe, com relação a uma temporada que foi abaixo do Veiga, é verdade, mas tem esse currículo, por dizer assim, o Rafael Veiga muito vencedor com a camisa do Verdão. O que você espera desses dois times, especialmente do lado do Flamengo, com relação a essa dúvida na escalação do Léo Ortiz ou não? E sobre o lado do Palmeiras, o Rafael Veiga merece estar como titular nessa grande final? Se o Veiga for escalado, vai ser muito mais pelo histórico dele do clube, né? Pela sua trajetória no Palmeiras, inclusive com o gol do Flamengo em final de 2021, ele fez 1-0 naquela oportunidade, do que pela temporada, que de fato é aquém. Mas os outros jogadores que com ele disputam a posição, nenhum deles também está em grande fase, né? O Palmeiras não vive uma grande fase, acho que essa é a questão, né? O time teve uma queda acentuada e hoje precisa retomar o seu melhor futebol justamente numa final. Mas eu acho que é muita especulação, né? Na verdade, a gente não sabe quem é que vai jogar, os técnicos não vão abrir o jogo, eles ficam jogando, no caso, o Abel Ferreira mais até do que o Felipe Luiz, jogam umas pistas e tal, e as pessoas ficam especulando, mas eu acho que a escalação do Palmeiras é algo muito misterioso, até o sistema de jogo que ele vai adotar, a gente não sabe exatamente como vai ser. Ele pode escalar os 3 zagueiros para jogar com o Bruno Fux de volante, com 3 homens da zaga, a gente só vai ver na hora mesmo que a bola rolar, e vai ter uma ideia mais clara. O Flamengo é mais previsível, me parece, porque a única dúvida seria, acho eu, na zaga, entre o Danilo e o Léo Ortiz. Acho que vai jogar o Danilo, porque está 1 mês sem jogar o Léo Ortiz. Acredito que joga o Danilo, mais provável, me parece, que aliás foi a dupla de zaga contra o Chelsea, né, no grande jogo do Flamengo aí em muitos anos, aquela vitória na Copa do Mundo de Clubes. E aí pode ser Carrascal, Luiz Araújo, acho que vai jogar o Carrascal, e na esquerda, entre Lino e Cebolinha, acredito que joga o Everton Cebolinha. Não acho que vai mudar muito disso, não. Acho que o Flamengo é mais fácil de imaginar o time do Flamengo. O Palmeiras é mais difícil de imaginar, não só a escalação, como o time vai se comportar em campo do ponto de vista tático, já que nas últimas 10, 12 partidas, o Palmeiras mudou muito a sua formação tática, né, em tentativas do seu treinador de encontrar uma solução nesse momento de crise técnica. Quero saber também sobre essa situação que o Viga citou agora no final, falando sobre a disputa do Campeonato Brasileiro também, porque a gente imaginava há algumas semanas que as duas equipes elas chegariam com uma diferença menor de pontos na tabela de classificação. E o Flamengo agora está com meia mão na taça, pelo menos, com esses 5 pontos de vantagem para cima do Palmeiras. O Palmeiras teve uma sequência muito ruim nesses últimos jogos, 2 pontos nos últimos 15 disputados, e acabou abrindo margem para que o Flamengo abrisse essa vantagem na liderança. Você acha que essa vantagem que o Flamengo tem, essa proximidade que o Flamengo tem do título do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras ter quase aberto mão também de conquistar essa taça, entra de alguma forma na parte psicológica do jogo de hoje, influencia de alguma forma no jogo de hoje aí em Lima, ou não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Mauro? Influencia, sem dúvida, né? Porque é o retrospecto, é o momento, né? Eu não concordo muito com essa tese, eu acho muito cômodo a gente falar assim, é igual a 50%, 50%, eu acho que não. Eu acho que o Flamengo chega na final numa condição melhor. Não significa que vai vencer, evidentemente, são 90 minutos, pode acontecer qualquer coisa. No ano passado aconteceu uma série de... acontecendo várias coisas improváveis, uma expulsão com 30 segundos e o time que ficou com 1 homem a menos venceu. Esteve sempre à frente do placar, que foi o Botafogo contra o Atlético Mineiro, né? Futebol, é um jogo só. Claro que o Palmeiras pode vencer, mas ele chega muito mais pressionado, a fase técnica não é boa. O Flamengo, no momento que não é perfeito, também tem as suas oscilações, suas quedas de rendimento, mas chega melhor, muito próximo do título. Ou seja, o Flamengo, se perde hoje, ele ainda tem a chance de 4 dias depois ser campeão brasileiro, né, com uma vitória sobre o Ceará. Enquanto o Palmeiras ele tem uma chance remota de ganhar o título brasileiro, fez 2 pontos nos últimos 15 que disputou na Série A, e precisa ganhar o título para justamente salvar uma temporada, né? O Flamengo, inclusive, ele pode, se vencer esses 2 títulos, conseguir algo então, muito significativo, com o Felipe Luiz, que é ser detentor de todos os títulos possíveis na América do Sul. Que ele disputou, menos a Recopa, porque ele não pode disputar a Recopa porque ele não ganhou ano passado Sul-Americana nem Libertadores, porque ele é o campeão da Copa do Brasil e será até
o dia 21, né, quando vai acontecer a final dessa edição, desse ano. Ele é campeão da Supercopa, da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, e ele pode ganhar a Libertadores e o Brasileiro em poucos dias. Se ele conseguir esses 2 feitos, ele será detentor de todos os títulos possíveis, exceto a Recopa, que ele não disputou esse ano, então não poderia ganhar, e o Mundial de Clubes, que aí é fora da América do Sul, é um outro patamar, né? Então isso é bem significativo. Então acho que são momentos diferentes. O Palmeiras ele precisa vencer hoje para salvar a temporada. O Flamengo, se perder, vai ser uma grande frustração para a sua torcida, mas ele pode ser campeão brasileiro 3 dias depois. Ele é detentor de um título estadual, ele tem o troféu da Supercopa e a Copa do Brasil, até que seja decidida desse ano, ele ainda é o campeão. São situações diferentes. Se o Palmeiras não vencer hoje e não ganhar o Brasileiro, né, que é pouco provável essa altura que consiga, ele vai completar 2 anos sem ganhar nada. Porque ele só poderá ser campeão paulista. E aí, quando acabar o Campeonato Paulista, fará 2 anos da sua última conquista, que foi o Paulista do ano passado. Então, acho que são momentos diferentes. Isso não significa, evidentemente, que um vai vencer e tal, mas acho que o Flamengo chega no momento mais tranquilo até. Eu acho que isso pode, de alguma forma, ter algum impacto. Porque são 2 times que vão buscar um título, vão disputar essa taça, mas um deles chega sob uma pressão muito grande. Inclusive com as declarações, no mínimo, polêmicas dessa semana, né? O técnico reclama de arbitragem, reclama de uma série de coisas, aí a presidente do clube depois dá uma declaração muito forte, discordando frontalmente, aí o técnico fala que já vai renovar o contrato, que a palavra vale mais do que o papel, esse tipo de coisa. Quer dizer, isso não acontecia no Palmeiras tempos atrás. Então, imagina-se que hoje a cura de todos os males para o Palmeiras é ser campeão. E se não for campeão, o Palmeiras certamente vai ter aí dias muito movimentados, tudo indica, porque o momento técnico é ruim, o investimento foi muito alto, né? E é preciso dar uma resposta. E a única resposta que é possível dar é ganhar a Libertadores da América. Os jogadores vão ter que hoje carregar tudo isso para dentro do campo e encontrar a solução. E por outro lado também, né, Mauro, olhando também nesse viés psicológico, nessa parte mental das 2 equipes que entram em campo hoje, a gente falou, claro, ao longo da nossa programação sobre a final de 2021, sobre tudo que aconteceu em 2021, como ficou marcado para o flamenguista de forma dolorosa essa derrota para o Palmeiras em Montevidéu, e para o torcedor do Palmeiras um motivo de orgulho, né? Em todos os debates acaba entrando o tema final da Libertadores nas discussões entre os 2 protagonistas hoje do futebol brasileiro. Você acha que entra também em campo isso? Como que você vem conversando, você que tem informações, conversa com o pessoal do Flamengo, do Palmeiras, o que você tem de informação de que também como afeta essa final de 2021 para a final de 25 agora? Tem jogadores que participaram dessa final de 21 dos 2 lados, tem jogadores novos que, claro, carregam esse peso também, porque o clube carrega o peso, né, do que aconteceu lá em Montevidéu. E como que você acha que entra em campo também esse retrospecto da final da Libertadores para o jogo de hoje, para a grande decisão de hoje, Mauro? Eu acho que isso afeta mais aqueles que participaram daquele jogo, que são poucos, né? Os 2 times eram 4 de cada lado que podem jogar hoje. Então, acho que são poucos jogadores que participaram. Eu acho que quem chega no clube sabe da história, conhece a história, mas não viveu aquilo, né? Não viveu o luto de uma derrota e não viveu a euforia de uma conquista como aquela, né? O personagem, acho que mais afetado de todos, passa a ser o Andrés Pereira, porque foi um vilão de um lado e agora está do outro lado, né? Ele precisa dar uma resposta, né? Não para o torcedor do Palmeiras, especificamente, para todos, né? Porque ele acabou ficando muito marcado por um erro muito grave que ele cometeu. Mas acho que os outros jogadores, não acredito que isso afete tanto, não. A torcida, sim, claro, a torcida carrega isso, evidentemente, para o bem ou para o mal. Quem venceu e quem perdeu, isso aí vai carregar até que isso mude, né? Com a vitória do Flamengo, ou se agrave para o rubro-negro com uma nova vitória do Palmeiras daqui a pouco. Mas acho que os jogadores, acho que não afeta tanto, não, exceto aqueles que participaram, né? Inclusive os técnicos, né? Que participaram, um como treinador e outro como jogador. Como jogador é quase técnico, né? Porque naquele jogo, o Felipe Luiz saiu machucado ainda no primeiro tempo, e ele passou uma boa parte ali saindo do banco, mancando, estava com a perna machucada, para tentar orientar o time, porque o técnico não sabia o que fazer. Estava estático à beira do campo, completamente atônito, sem saber o que fazer, que era o Renato Portaluppi. Então ele até fez um ensaio para técnico daquele jogo, Felipe Luiz. Um jogo só depende de uma série de fatores, depende, às vezes, de sorte, de uma preparação, de um momento de felicidade, de uma inspiração, um jogo só. E aí depende de qualquer situação anterior. Tá, o Palmeiras não está bem, o Flamengo está bem, o jogador X está ótimo, o outro não está. Não adianta. Se a gente for puxar na história, sempre tem que pensar muito. O maior jogador da Copa 2002, que foi escolhido, era o goleiro da Alemanha, e na final ele falhou.
Então essas coisas acontecem, né? E como aparecem os heróis improváveis, tipo o Gabiru fazendo gol de título. Essas coisas são naturais no futebol. O Daverson, o Mineiro, o Breno Lopes, olha quantos heróis improváveis nós já tivemos no futebol. Então é um jogo só, é um jogo final, um jogo decisivo. Eu fico muito feliz que sejam essas duas equipes, de verdade, porque tá aí a receita. Essas duas equipes que hoje estão disputando a 4ª conquista, até 10, 11 anos atrás, até um pouco menos, elas eram um motivo de chacota em Libertadores. O Palmeiras tinha um sofrido em 99, o Flamengo tinha um na época do Zico e só, não tinha nada. Não participavam, o Flamengo deu vários vexames, o Palmeiras disputava, não chegava. Então, esses dois times simplesmente fizeram o quê? Se organizaram. E aí eles fazem, porque dá a impressão que o futebol brasileiro como um todo, né, cresceu. Não, são os dois. Claro que o Fluminense ganhou um título, claro que o Atlético Paranaense chegou, o Botafogo ganhou um título, mas na verdade quem muda a história são Palmeiras e Flamengo. Quando os dois começam a chegar sempre, criar uma força maior. E aí sim, o Flamengo ganha 2 títulos, o Palmeiras ganha 2 títulos, e aí sim o Brasil ganha um corpo na competição. E quando a gente fala o Brasil deve seguir com essa hegemonia, claro que nós estamos pensando em Palmeiras e Flamengo. Então, ótimo. Quem se organizou, chegou. E até, curiosamente, aquele que vai perder essa hegemonia de ter sido o primeiro a conquistar 3 títulos, está vivendo uma crise horrorosa, sem precedentes, e não é coincidência. Parou no tempo. Então, esses dois times, eles merecem estar onde estão. Quem vai ganhar vai ser o detalhe que vai definir, aí também, quem perder não quer dizer que fez tudo errado. São coisas que acontecem no futebol. E, sinceramente, Bilhado, eu não sou mureta, nunca fui, mas eu não consigo ter opinião sobre esse jogo. É muito igual. Se você falar qual é a minha opinião, decido nos pênaltis, porque realmente é muito igual. Mas o mais importante, quem se organizou chegou. E assim, tá aí a receita, tá aí o jeito, ó. Pessoal de São Paulo, o que nós vamos fazer? Se organiza. Traz alguém competente, coloca pessoas que investam no clube, que entendam da coisa como um negócio, como o Flamengo e o Palmeiras fizeram. Porque é um negócio. Hoje vai render uma baita grana para os dois. E aquele que ganhar vai ter mais retorno ainda, com mídia, com venda de camisas, venda, enfim, uma série de situações que só aqueles que chegam conseguem ter. Então, que se coloque, aqueles que estão aí na pior, que sigam essa receita que é muito simples. É só se organizar. É simples se organizar? Não, mas é possível. Será que Corinthians, Palmeiras, Santos, Vasco, só para citar alguns internacional, eles não têm ninguém do seu número enorme de torcedores que possa fazer o que o Paulo Nobre fez, possa fazer o que o Bandeira de Melo fez, comandando aquele grupo lá no Flamengo? Tem, né? É só uma questão de deixar o pessoal trabalhar. Se a gente pega o time do Palmeiras, claro, tem jogadores experientes, jogadores vencedores, Piquerez, Gustavo Gomes, o próprio Murilo já campeão também brasileiro com o Palmeiras, o Everton não está à disposição, mas ainda assim também é um cara que fez grande parte dessa temporada, mas no ataque a gente vê o Palmeiras muito renovado, né? Um Palmeiras com a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, que ainda não conquistaram tantas coisas assim com a camisa do Verdão, o Alan surgindo agora das categorias de base também virou peça importante. Você acha que é possível ter a escalação, a opção pelo Veiga ser também para ter um cara experiente no setor ofensivo, também para ter esse cara vencedor no setor ofensivo? Porque o Flamengo, a gente sabe, vem com jogadores que também já conquistaram coisas com a camisa do Flamengo, conquistaram coisas no futebol mundial como um todo também, se a gente pega o caso desses reforços que vieram do exterior. Pode ser também esse fator, ter um cara experiente ali dentro de campo, na parte ofensiva, para tentar trazer um pouco, talvez de calma, um pouco de tranquilidade. O cara que venceu ali numa situação bastante parecida, numa mesma final contra o Flamengo, em detrimento, talvez, justamente, não teve esse cara que assumiu a posição, mas ele ter dado essa preferência para o fator experiência? Pode, e depende muito de como ele vai armar o time, porque tem algumas opções ali que poderiam jogar ao invés do Veiga, e são jogadores de características diferentes. Ele tinha a opção do Maurício, por exemplo, né? Maurício também teve uma queda de produção. Tem a opção do Felipe Anderson, também teve um bom momento, depois caiu. Tem o Sousa, aí já é uma outra característica, um cara mais de lado de campo. Ele podia ter o Alan de um lado, o Sousa do outro, mas será que é isso que ele quer? Então é possível que não. Se ele optar pelo Veiga, acho que pode ter um pouco a ver com
o Veiga ser um cara decisivo, um cara que cresce em decisão e da maneira que ele pretende jogar, né? Não imagino o Veiga pelo lado, por exemplo. Sempre que tentou isso não foi legal, não foi bom. Então ele pode jogar de uma maneira que seja mais interessante ter um jogador ali por dentro. Então depende muito do que ele vai fazer. O Veiga, além dessas finais, o Veiga é o jogador da história do Palmeiras com o maior número de gols em finais. E além disso, recentemente também contra a LDU, na virada aqui no jogo de volta, ele estava no banco, ele veio do banco e fez os 2 últimos gols da vitória do Palmeiras contra a LDU. Então pode ter um pouco sim de ter um cara experiente. Não teve ninguém que pegou essa posição, Maurício, Felipe Anderson, Sousa, próprio Facundo Torres, que também com outra característica, ninguém agarrou, assim, eu sou o titular e pronto, como o Alan fez nos últimos jogos. O Alan é um cara que vai jogar porque conquistou seu espaço nas últimas partidas. Então ele aposta num cara que é experiente, que normalmente cresce em final, e acho que tem a ver também com a ideia de jogo que ele tem, que a gente vai ver quando a bola rolar, como ele vai armar o time dele. Então acho que não é nenhum absurdo aí, porque não tem assim um cara, não, o Veiga ficar fora, tem que jogar esse cara. Não tem, é uma posição ali, mesmo que com características diferentes de outros jogadores, que ninguém agarrou, ninguém conseguiu tomar conta desse espaço. Mauro, você tem que ir para o estádio agora, lá para o Monumental, você tem que participar agora da cobertura também direto do local do jogo, e sei que é um processo demorado, é um processo que tem que chegar com antecedência. Você e o Pilhado informaram sobre o trânsito de Lima, então me despeço de você e é claro que a gente te vê de novo ao longo da nossa programação da Jovem Pan daqui a pouquinho para trazer todas essas emoções da grande final da Copa Libertadores. Mauro, tamo junto, um abraço para você. Abraço, Boni. Vamos trazer tudo sobre o jogo lá direto do estádio. E na transmissão estaria ao lado do glorioso Fábio Piperno, que está elegantérrimo aqui com suas camisas sociais, né, e tal. Até o Bernardo Ramos comentava que o Piperno, ele mesmo aqui, todo mundo de camiseta e tal, ele anda sempre bem vestido, com uma camisa social, sabe assim. É um negócio impressionante a elegância desse cidadão. É o nosso Dom Fábio Piperno. Muito elegante, dorme muito pouco, né? É um negócio impressionante o que dorme pouco o Fábio Piperno. Frequenta bons lugares. Em Lima ele deve estar dormindo umas 2 horas por noite no máximo. E deve estar se hidratando bastante também. O nosso Fábio Piperno. Mauro, um grande abraço para você. A gente segue por aqui no nosso Bate-Pronto, edição especial. E para quem nos acompanha pelo rádio, a gente volta daqui a pouquinho, tá? Um rápido intervalo, mas já já a gente volta com todas as informações sobre essa grande final da Copa Libertadores.